Masachet Megillah Perigdalet Mishneh Tes. Veremos nessa Mishneh pessoas que dizem algumas frases e essas frases causam uma suspeita de qual seria a intenção das pessoas que estão dizendo. Veremos como o público deve reagir ao escutar tais frases. Primeira frase que vimos na Mishneh, e a dúvida de qual é a intenção da pessoa que disse é Yevorchu Toivim, que seja abençoado os bons. Isso dá a entender duas coisas: ou que apenas os bons podem louvar Hashem por os seus atos, ou sugere que Hashem deve ser abençoado apenas quando as coisas boas acontecem. Toivim, quando há coisas boas. E isso veremos que não é o ideal, porque dá a entender algo errado que nós acreditamos. Este é um caminho dos hereges que falam assim. Nossa crença acredita que todo mundo pode fazer tefillah para Hashem. Se são rechaim, se são pessoas que não fazem Torah mitzvos, ou se são justos, todo mundo faz. E o mal que vem de lá de cima, de Hashem, é um bom oculto. Então, mesmo por isso, também devemos abençoar Hashem. Conclusão: alguém que diz Yevorchu Toivim, dá para entender que ele é um herege. Por essa razão, deve se preocupar da maneira que fala as palavras. Porque da maneira que a pessoa fala algumas coisas, podem pensar que ele seja uma pessoa que ele realmente não é. A Mishnah continua dizendo outras interpretações erradas que podemos ter sobre algumas frases, mas nesse caso, a Mishnah vai dizer Meshat Kinoisi, que o público deve calar ele, deve falar para ele ficar quieto, para não falar dessa maneira. Ou seja, a reação do público deve ser imediata ao escutar essas palavras. O primeiro exemplo é Al-Kan Tzipor Yagiu Rachamecho, sobre um ninho onde o pássaro chegou à piedade de Hashem. Isso sugere que Hashem tem piedade especial para os pássaros ou indica que essa proibição decretada é por motivo de piedade. E o erro aqui é o seguinte: o homem é incapaz de saber o motivo real de cada mitzvah. E nesse caso, é errado dizer que essa mitzvah vem expressar a piedade de Hashem. E por essa razão, diz a Mishnah, Meshat Kinoisoi, com o motivo de mostrar que ele está errado, calamos ele, falamos para ele ficar quieto. E esse é o objetivo. O público vai lá e diz, não fala isso, fica quieto, que não é o correto. Não é o correto dizer que o motivo dessa mitzvah é por piedade apenas. Hashem tem suas razões, não devemos tentar interpretá-las. Próxima frase que também devemos demonstrar que não concordamos é quando a pessoa diz Altoi vizocher shemecha, sobre o bom lembrarei o seu nome. Dá a intenção que apenas sobre o bom devemos agradecer a Hashem, mas na verdade sempre devemos agradecer a Hashem, mesmo por as coisas que acontecem que não parecem boas. Tudo que ocorre durante a nossa vida devemos agradecer a Hashem. Essa é a intenção. Então, ao escutar que a pessoa fala Altoi somente pelo bom, Meshat Kino, isso aí, calamos ele. Próxima frase, Moidim, Moidim. Uma pessoa que diz Moidim, Moidim, agradeço, dá a impressão que ele reconhece que existem dois deuses e ele reverencia esses dois deuses. Por isso devemos mostrar que não concordamos, Meshat Kino, isso aí, calamos ele. Agora falamos sobre interpretações erradas relacionadas a Tefillah. Agora aqui, os últimos dois casos, é interpretações erradas relacionadas ao estudo da Torá. E portanto, às vezes veremos que devemos Meshat Kino esse benezifo, com repreensão, mais sério. Diz a Mishnah, Mechane be Boaroyos, aquele que diz que as proibições relacionadas a parentes se casarem é uma grande metáfora. Ou seja, não deve se pegar ao pé da letra, mas sim tem uma outra interpretação. Eles explicam que quando, por exemplo, a Torá diz que não deve descobrir a nudez da irmã ou da mãe, a intenção é de não envergonhá-la. Então eles trocam a explicação correta para algo como se fosse uma metáfora, um exemplo. Isso a gente tem que demonstrar que está errado e a gente falar para ele ficar quieto.
Em outras palavras, com o objetivo de demonstrar que não concordamos com tal interpretação, quando a pessoa pega as proibições da Torá em relação a casar com parentes e diz que é um grande exemplo para não envergonhar esses parentes, nós devemos falar para ele, fica quieto. O próximo assunto da Mishnah está relacionado à idolatria de Moilech. O que era a idolatria de Moilech? A prática consistia em entregar um filho a um sacerdote dessa idolatria e ele passava o filho sobre duas fogueiras grandes. Essa era a idolatria. A Torá diz sobre essa idolatria: não deve seus descendentes passarem pelo Moilech, ou seja, fazer esse tipo de idolatria. Tem pessoas que dizem e interpretam esse posto de uma maneira errada. Eles dizem o Mizaroch Loisiten leaboro be'armo yuso, não deixará se casar com uma arameia. Apesar que essa interpretação ela consiste numa proibição da Torá se casar com uma goiá, mas aqui nesse caso existe um erro. Loisiten leaboro be'armo yuso, não deixará se casar com uma arameia. Apesar que essa interpretação ela consiste numa proibição da Torá se casar com uma goiá, mas aqui nesse caso existe um erro. O primeiro erro que não é essa interpretação, está falando sobre idolatria de Moilech. Então tem que se explicar direito conforme está escrito na Torá. O segundo erro que a pessoa pode achar que ele não pode se casar com uma arameia, mas com outras goiotas ela pode se casar. E vai usar a Torá como prova disso. Portanto, é necessário de mostrar que nós não concordamos de maneira agora muito rigorosa, benezifo, com força, com repreensão, porque isso é uma lei muito séria da Torá que não pode ser distorcida. Esse é o último caso que a Mishnah nos traz. Resumindo a obra, fica o seguinte: por 4 vezes pessoas disseram algumas coisas, temos que Meshat Kinoisoi silenciá-las. Quais são? Alkan Tzipur Egiur Achamecho, Altev Zocheshemecho, Moidim Moidim, e aquele que a Mechane Baroies interpreta errado a Torá. Uma rápida tradução: aquele que diz sobre o ninho do pombo vai chegar a piedade de Hashem, somente sobre o bom devo lembrar o nome de Hashem, Moidim Moidim 2 vezes, agradeço, e a Mechane Baroies, aqueles que fazem uma metáfora para relacionamentos proibidos. E por último, quando fazemos ele ficar quieto de uma maneira mais repreensiva, uma maneira mais dura, é quando ele interpreta Mizarachol Sitei la Vila Moilech, idolatria de Moilech. Em vez disso, ele fala sobre casamentos proibidos com uma arameia. Nesse caso, algo mais sério, uma maneira mais forte. Terminamos a Mishnah Test. Temos aqui 3 perguntas para vocês. Primeira pergunta: o que dito é considerado uma maneira dos hereges que dizem isso? Nós silenciamos aqueles que dizem algumas coisas, em quais situações, quais casos. E o último, quando esse silenciamento é feito de uma maneira mais dura. Benezifo. Behatzloche. Sucesso.